Olá, amigos. Um bate-papo agora que valeria milhões, porque você vai conhecer um pouco mais do ser humano, você, e conhecer um pouco mais de uma síndrome que toma conta do universo, a ansiedade. E ao meu lado aqui, professor Augusto Cury, para o nosso prazer. Professor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá de falar sobre algo tão doentio hoje para a humanidade, que é ansiedade. Bob, é uma grande honra, ainda mais estar sendo entrevistado por você, que é uma mente brilhante. Falar sobre ansiedade, o mal do século, é vital para que possamos ter qualidade de vida numa sociedade altamente estressante e ansiosa. Qual o número que o senhor consegue chegar hoje? Porque até um tempo atrás, as pessoas, quando falavam de ansiedade, negavam a ansiedade. Hoje, as pessoas estão mais conscientes desta grande síndrome que é a ansiedade? Na era digital, nós desenvolvemos níveis de ansiedade jamais vistos na história da humanidade. Por que isso? Porque no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos. Hoje dobra-se a cada 1 ano. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano. Uma criança de 8 ou 9 anos de idade tem mais informações em média, provavelmente, que os grandes pensadores da Grécia Antiga, como Platão, Aristóteles, Sócrates. E não é suportável. Toda vez que você bombardeia o córtex cerebral com milhões de informações sem elaborá-las, e toda vez que nós clicamos celulares ou entramos nas mídias sociais sem ter um tempo para contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, a mente humana ela entra num ritmo de construção de pensamentos e movimentação da emoção que é frenético e insuportável, fazendo com que as pessoas tenham uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. E talvez seja por isso que o meu livro Ansiedade já é ele é um dos mais vendidos há 3 anos e pouco. Sim. Um dos maiores best-sellers nos últimos 15 ou 20 anos. E as pessoas, elas perderam o medo de reconhecer que estão ansiosas, porque estão vivenciando uma tempestade emocional, tal qual a tempestade que está se abatendo sobre essa casa. Trovões, chuvas torrenciais. É o inesperado que causa ansiedade também, ou aquilo que não conhece e causa ansiedade? O inesperado sempre assombrou a humanidade. O medo do futuro, o medo da morte, o medo de falir, o medo de adoecer. Só que esse tipo de ansiedade previsível, diante do imprevisível, ou seja, que sempre abarcou a humanidade, ele foi turbinado na atualidade pelo excesso de atividades, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de informações. Consequentemente, o eu, que representa a capacidade de escolha, de autonomia ou de gerenciamento da mente humana, perdeu as habilidades mais importantes. Ele é um escravo vivendo em sociedades livres. Ou seja, o eu deixa de ser protagonista da nossa própria história para se tornar um absorvedor de informações, um robô numa sociedade que nos estimula a ser workaholic. O eu deixa de ser escritor para ser vítima dos sintomas psíquicos e psicossomáticos, em destaque o sofrimento pelo futuro ou ruminação de perdas, mágoas do passado. Nós asfixiamos o presente, que é o único momento solene em que é possível ser feliz, realizado e relaxado. Você que está nos assistindo fica talvez um pouco preocupado, porque será que eu já estou ansioso? Quais são esses sintomas que surgem e fisicamente, como eles se manifestam? Bom, em todas as conferências que eu dou, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, eu acabei de vir de várias conferências nos Estados Unidos, dando palestras para milhares de pessoas, tinha que internar quase todos, porque estavam apresentando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Por exemplo, acordar cansado. Esse é um reflexo solene de que o cérebro está esgotado. Se você acorda cansado, é porque o sono, que é o momento sagrado para você repor energia, já não é mais reparador. E engraçado que crianças e adolescentes estão acordando cansados porque o sono, que é o motor da vida,
que deveria prepará-las para desenvolver uma personalidade saudável, já não é mais suficiente para repor energia para crianças e adolescentes que são fissuradas em smartphones, fissuradas em atividades. Aliás, eu tenho até dado palestras para magistrados, muitos magistrados, e tenho falado sobre o assassinato coletivo da infância das crianças. Elas têm tempo para tudo, só não têm tempo para ter infância. Elas não têm para brincar, para se aventurar. Elas não devem sair, por exemplo, num tempo de chuva com trovões, mas deveria de vez em quando, numa chuva serôdia, se molhar. Deveriam brincar com a terra, com animais, deveriam ter tempo para elaborar suas experiências. Mas, infelizmente, crianças não têm tido tempo de ter infância e adolescentes não têm tido tempo de se aventurar. Outro sintoma importante são dores de cabeça e dores musculares, que refletem um cérebro também esgotado. Quando o cérebro perde o seu equilíbrio, perde a sua homeostase, ele tem que dar sinais de alerta. E dores de cabeça, dores musculares, inclusive nó na garganta, queda de cabelo, aumento da pressão sanguínea, são reflexos de que algo está errado. O cérebro, ele grita, mas raramente o ser humano moderno, o Homo sapiens, das crianças aos adultos, ouvem a sua voz. Por isso que as doenças se avolumam e as pessoas cada vez mais adoecem. Portanto, do ponto de vista físico, o cérebro envia sinais, mas a mente, do ponto de vista socioemocional, também envia sinais. Por exemplo, uma pessoa que tem baixo limiar para a frustração, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Ou uma pessoa que não consegue trabalhar perdas e frustrações, ou se irrita por pequenas coisas. Ela tem reações explosivas diante de pequenas contrariedades. Ou, às vezes, ela é impaciente com quem é lento. Tem necessidade neurótica de que todos sigam o seu ritmo. Ou seja, elas não conseguem perceber que cada ser humano, cada filho, cada aluno, cada parceiro ou parceira, cada colaborador, tem o seu ritmo para elaborar experiências, para desenvolver o raciocínio, para desenvolver respostas inteligentes nas situações estressantes. Mas estamos na era da ansiedade, onde nós somos deuses. Queremos que as pessoas tenham a nossa imagem e semelhança. Dentre todos esses problemas que as pessoas acabam enfrentando, às vezes o sintoma e vai cuidar dessa ansiedade, há distúrbios do sono. Nada mais do que a própria ansiedade destruindo a qualidade do sono. Mas quando as pessoas começam a perceber, já pelas informações que tem, que está ansiosa, o senhor recomenda o que diretamente? Como fazer esse tratamento? Já que é um problema da mente, do pensamento, o gerenciamento do pensamento e das suas faculdades? Bom, você sabe, eu desenvolvi um curso Ansiedade, como gerenciar o mal do século, como controlá-la. São ferramentas preventivas, são ferramentas que o eu deve trabalhar para proteger a emoção, que é o mais delicado do planeta. O único que não pode falir, porque se ele falir, nós destruímos a nossa saúde física, saúde mental, os nossos relacionamentos, as nossas profissões e destruímos o planeta Terra também. Quem não cuida do planeta mente, do planeta emoção, quem não é responsável por preservar sua alegria, seu prazer, seu encantamento, sua capacidade de se reinventar no caos, de dar respostas inteligentes, vai afetar, por consequência, esse planeta azul. Portanto, é vital que nós possamos mudar o foco. Em primeiro lugar, temos de ter um caso de amor com a nossa saúde psíquica. E no curso Ansiedade, nós damos sérias ferramentas que devem ser aplicadas todos os dias. Eu vou dar uma dica. Por exemplo, a nossa mente é um solo, um planeta. Sim. E ela pode acumular lixo. Uma das coisas que me deixa triste na educação mundial é que não leva os alunos da pré-escola, ensino fundamental, médio, universidade e até na pós-graduação a reciclar o lixo mental. Uma pessoa faz Harvard, faz Cambridge, faz a USP, faz qualquer outra faculdade, ou faz uma high school, um ensino médio, ela aprende competências técnicas, mas não aprende a ter um eu que recicla o lixo mental.
Se você produz um pensamento perturbador, como você faz? Se você produz um sentimento de culpa, como é que você lida com ele? Se você sofre por antecipação, como é que você recicla esse lixo? Existe um fenômeno da minha área de pesquisa, e falo com muita humildade, eu desenvolvi uma das poucas teorias mundiais sobre a construção de pensamentos e a atuação do eu como gestor da mente humana. E nessa teoria está muito claro que é um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Ele arquiva tudo sem autorização do eu. O nosso eu decide para onde eu quero caminhar. O nosso eu decide para onde eu quero dirigir meu carro. As palavras que eu vou proferir numa conferência, ou então as atitudes que eu tomo numa empresa. Mas o nosso eu jamais decide registrar ou não pensamentos. Se você produzir uma ideia perturbadora, ela vai ser registrada. Se você desenvolver um sentimento de culpa, ela vai acumular lixo. Se você sofre pelo futuro e não atua, você vai desertificar os solos da memória. Então, como nós fazemos? Fazer a mesa redonda do eu. O eu se reúne rapidamente com esses pensamentos perturbadores e ele impugna, discorda, confronta nos primeiros 5 segundos, enquanto está sendo processado o registro. Se eu assim o faço, eu preservo os solos da memória. Se eu assim não o faço, eu sou condescendente com o acúmulo de lixo mental, lixo emocional. Bom, dá para você entender porque a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Uma ferramenta tão importante e ninguém sabe sobre isso. Nas grandes universidades, nos grandes institutos e até nas faculdades de psicologia se estudam muitas teorias, mas não se estuda como o eu deve pilotar a aeronave mental, como o eu deve reciclar os nossos estímulos estressantes. Por isso estamos adoecendo rápido e coletivamente. E te dou uma estatística assombrosa. 1 em cada 2 pessoas, metade das pessoas que estão me assistindo, vai desenvolver um transtorno psicológico. E a minoria vai se tratar. Um transtorno ao longo da vida. De pânico, a ansiedade, a depressão, a transtornos alimentares. E se nós não aprendemos a reciclar os estímulos estressantes, reciclar perdas, contrariedades, dificuldades e ideias perturbadoras, tenha certeza, somos carrasco de nós mesmos. Ainda que sejamos uma celebridade aplaudidas socialmente, somos miseráveis, ainda que possamos morar em palácios. E somos prisioneiros, ainda que possamos viver em sociedades democráticas. E como poderíamos ter acesso a esse curso online com todas essas ferramentas e a grande possibilidade de reciclar esse lixo mental que desde que nos conhecemos por gente, nós vamos colocando um pouquinho a mais e levamos a vida acumulando esse lixo e não sabemos como ressignificar cada uma dessas emoções? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos deletar a nossa memória. Esse é um outro fator limitante que nos expõe a vários tipos de transtornos psiquiátricos. A única possibilidade de deletar a memória é haver uma injúria física. Por exemplo, um mal de Alzheimer, que é uma degeneração cerebral, ou então um tumor cerebral, um acidente vascular cerebral, ou até um traumatismo craniano. Enfim, não é possível deletar a memória a não ser que haja um acidente físico no córtex cerebral. O eu tende a aprender a reeditar a memória e enxertar novas experiências nos locos das janelas killer ou traumática. Ele tende a aprender também a construir janelas light, saudáveis, ao redor dos núcleos fóbicos. Medo de falar em público, medo de que os outros pensem falam de mim, medo do futuro, como eu disse, medo de lugares fechados. Ele tem também de construir janelas light, saudáveis, ao redor da necessidade neurótica de estar sempre certo, a necessidade ansiosa de ser o centro das atenções, a necessidade angustiante de se preocupar demais com a opinião alheia. Ele tende a aprender, portanto, a ser o diretor do próprio script. O curso Ansiedade, como gerenciar o mal do século, ele está disponível online. O nosso sonho é que o máximo de pessoas tenham acesso às ferramentas e possam aplicá-las ao longo do traçado da sua história. E não apenas para a ansiedade, as ferramentas que eu falo são universais, elas vão alavancar o processo de liderança daqueles que querem ser líderes empresariais, institucionais, vão alavancar o processo de criatividade daqueles que têm responsabilidade para desenvolver ideias na faculdade,
ideias nos institutos, ou também superar crises socioeconômicas, vão melhorar também as relações entre pais e filhos, entre parceiros, até porque sem gestão da emoção, sem gerenciamento da ansiedade, os casais começam o seu relacionamento. O medo de se relacionar está fortemente ligado a isso, não? Fortemente. Sem gestão da emoção, os casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Por exemplo, nós não deveríamos ter nenhum tipo de alergia. Você tem alergia? Não, não tenho. Eu tenho. Rinite alérgica, eu sofro demais quando o tempo está seco. Mas deveríamos ter um tipo de alergia. Que tipo? Alergia a ser uma pessoa chata, entediante, repetitiva. É muito comum entre casais ou entre pais e filhos, quando um pai vai corrigir um filho, ele não fala uma vez, fala 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Quer operar o cérebro do filho, achando que a repetição ou passando sermões vai conseguir mudar ele. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros. É muito comum, parceiro e parceira, marido e mulher, eles traumatizarem o território da emoção por serem entediantes, repetir as mesmas coisas. Deveríamos falar uma vez e colocar a nossa mente no piloto automático. Saber que eu não posso mudar o outro ou a outra, mas eu posso, nos focos de atenção, celebrar os acertos cada vez que eles acontecerem. E se eu assim o faço, eu estimulo o fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar janela light, que vai iluminar o eu para que ele mesmo possa se reciclar. Professor, qual o site que devemos acessar para conhecer esse curso online, as ferramentas e melhorar a nossa capacidade de gerenciar a nossa mente? O site é www.gerenciandoansiedade.com.br. Eu espero sinceramente que, independente de qualquer coisa, você tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. E saiba que você não é mais um número no teatro social. Você é um ser humano único. E como ser humano único, você deve ser um grande sonhador. E sonhar em destaque e ter uma mente livre, saudável e generosa, bem como criativa. E se sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se você chorar, não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Assim como nós estamos gravando no meio da chuva, as gotas do céu e as gotas de lágrimas devem oferecer para você o melhor ambiente para você irrigar a maturidade e a sabedoria. Professor, nosso muito obrigado, você que está nos assistindo, dessa oportunidade maravilhosa de aprender cada vez que a gente se encontra algo da mente, algo que nem imaginávamos que tivéssemos a capacidade de gerenciar nós mesmos. Sempre acreditamos que alguém tem que fazer esse serviço, alguém tem que cuidar da gente, pois lá no começo alguém deu a mamadeira, trocou a fralda e vivemos a vida pensando que alguém vai cuidar da gente. Mas no momento que a gente começa a ter a obrigação de gerenciar a nossa mente, às vezes a gente se perde no caminho. Obrigado por nos dar esse caminho, nos dar o mapa para melhorar o gerenciamento da nossa mente e das nossas emoções. Muito obrigado. Parabéns, você captou bem o espírito desse curso, Gerenciando a Ansiedade. Temos de ser autores da nossa própria história. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assiste e até a próxima.